Oi, seus lindos! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma aula e o nosso bate-papo de agora é sobre soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética, ou PA, como é muito conhecida. Se você já assistiu a aula introdutória sobre progressões, excelente! Se ainda não assistiu, o link estará na descrição do vídeo para que você possa conferir, tá bom? Bora para a nossa aula, vamos conversar um pouquinho sobre a soma dos termos. Como seria isso? Observe essa sequência aqui dos primeiros 100 números naturais não nulos. A história da matemática nos conta de que a fórmula da soma dos termos de uma PA surgiu de uma sequência muito parecida como essa, e de um matemático alemão aos seus 10 anos de idade. Vou te contar um pouquinho sobre isso. Segundo a história, a professora da turma de um aluno chamado Gauss, querendo castigar os meninos, provavelmente por indisciplina, pediu que eles escrevessem a sequência dos números naturais de 1 a 100 e somassem todos os termos dessa sequência. O que aconteceu? Esse aluno, Gauss, de forma brilhante, acabou muito rápido. E para o espanto da professora, a resposta estava correta. A soma dos termos dessa sequência é 5.050. Ela ficou muito surpresa porque imaginou que eles levariam muito tempo para fazer essa atividade. E aí, o que ele explicou à professora? Ele percebeu nessa sequência que os termos equidistantes dos extremos, sempre que somados de 2 a 2, davam o mesmo resultado. Como assim? Olha, vou pegar esse termo, que é o primeiro dessa ponta, com o primeiro termo dessa outra ponta aqui, olha, 1 com 100. A soma dá 101. Agora eu vou pegar o segundo termo desse lado e o segundo termo desse. Olha, 2 com mais 99 também dá 101. O outro, o terceiro, à esquerda com o terceiro à direita. 3 com mais 98 também dá 101. Para a gente fechar esse quarto termo da esquerda com o quarto termo aqui vindo da direita, 4 mais 97 também dá 101. Gauss, percebendo que os termos equidistantes dos extremos, sempre que agrupados, davam o mesmo resultado, o que ele pensou? Olha, se a soma de 2 sempre está dando 101, a sequência tem 100 termos, mas eu estou agrupando, eu estou formando pares. Então, quer dizer que eu vou ter 50 pares. E o que ele fez? Multiplicou 101 por 50. Basicamente, é essa a nossa fórmula de soma dos termos de uma progressão. Ela veio dessa descoberta. E, de uma forma estruturada, nós temos que a soma dos N primeiros termos de uma PA equivale à soma do primeiro com o último termo. Lembra lá que nós pegamos o primeiro de uma ponta com o último, com o que estava à direita? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos somar o primeiro com o último, vezes N dividido por 2. Por que disso? Se a nossa sequência tem 100 termos, como a gente agrupa de 2 em 2, então eu vou conseguir 50 pares. É por isso que eu pego a quantidade de termos e divido por 2, para ver quantos pares a gente consegue formar. Esse SN indica a soma dos N primeiros termos, o A1 você já sabe o primeiro termo, o AN o último e N quantos termos tem a nossa sequência. Melice, muito termo, como é que eu vou memorizar isso? Eu assisti a um vídeo muito legal no YouTube, vou deixar o link na descrição. O professor, parece que o nome do canal é Hora Exata, e ele criou uma melodiazinha, sabe aquelas músicas chicletes que grudam na cabeça da gente? Pois é, você vai assistir para ver o ritmo que ele canta a musiquinha e rapidinho você vai memorizar. De uma forma bem resumida, vou colocar os dois na sequência aqui, olha, a do termo geral e a da soma, porque uma é sequência da outra. Para a fórmula do termo geral, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, o que ele colocou lá de frase de efeito? Ana, arranja um noivo menos um ruim. Então, Ana é o AN, arranja um, A1, noivo menos um ruim, é o n menos 1 vezes o r, que é a razão, as nossas iniciais. Eu acho que essa frase já vai te ajudar. E a da soma, professora, que é o que nos interessa na aula de hoje? Ana arranja um noivo menos um ruim. Se não, arranjo um anão narigudo por nós duas. Então, as iniciais dessa frase de efeito são exatamente os termos que a gente tem na forma. Olha, se não, SN, arranjo um, A1, anão narigudo, AN, e divido por nós duas. Memorizou? Com a musiquinha vai ficar melhor. Quando esse terminar, você vai conferir o canal, tá? Vamos para a prática agora? Vamos fazer exercício para ver se você entendeu?
Calcule a soma dos 20 primeiros termos da seguinte PA. Então, a gente tem aqui, olha, menos 14, menos 10, menos 6 reticências e o 20º termo, nosso A20 é 62. Como é que eu vou calcular a soma de todos eles? A nossa fórmula da soma. Se não, arranjo um anão narigudo e divido por nós duas. Então, a nossa fórmula está aqui. Vamos substituir? O A1, primeiro termo, é menos 14. Quem é o AN? Quem que é o último termo? 62. Coloquei aqui. Vezes N. Quantos termos tem a nossa progressão? Ela tem 20. Então, coloco 20 e vou dividir por 2. Por quê? Eu vou conseguir, já que ela tem 20, eu vou formar 10 pares. Parênteses tem prioridade. Vem aqui comigo. Menos 14 somado com 62 é 48. Aqui eu já fiz a divisão, 20 por 2, 10. 48 vezes 10, 480. Essa é a soma simples, direta, tudo certo. Vamos para o próximo? Calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA, que começa com 11, 13, 15 e assim sucessivamente. Nossa fórmula da soma está aqui. Para eu desenvolver a fórmula da soma, o que eu preciso? Saber o primeiro termo, eu já sei que é 11. Saber o último termo, nesse caso a gente não tem. Quantos termos? Eu sei que é 50. Tá faltando uma informação, né? Tá faltando o AN. Antes, então, de aplicar a fórmula da soma, primeiro eu vou ter que descobrir esse A50, esse último termo. Professora, como é que eu vou fazer isso? Utilizando a fórmula do termo geral de uma PA, que é a Ana arranja um noivo menos um ruim. Lembra? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos substituir os dados? Eu quero o A50. Então, vamos lá. O A1 é o primeiro termo, 11, mais N menos 1. A minha progressão tem 50 termos. Então, eu faço 50 menos 1 vezes a razão. Ah, professora, como é que é a razão? Tá vendo que aqui, olha, do 11 passou para o 13? Quanto que aumentou? 2 unidades, não foi isso? Essa é a nossa razão. Uma outra forma de você pensar aqui, pega qualquer termo e subtrai o que está imediatamente antes dele. 15, tira o 13, 2. O resultado dessa diferença de um termo menos o que está imediatamente antes dele é a nossa razão. Muito simples de ser encontrada. Ok. Parênteses tem prioridade. Então, você vai fazer 50 menos 1, 49. Lembra que aqui, olha, vou até colocar para você não errar isso. Você vai ter, então, 49 vezes 2 e uma soma com 11. O que tem preferência? A adição ou a multiplicação? A multiplicação. Não vai errar isso não, tá bom? Multiplica primeiro, depois soma com 11. Você vai chegar ao resultado 109. Ok, tem o último termo, tem o meu A50. Agora sim, então, a gente vai aplicar a fórmula da soma. Primeiro termo, 11. Último termo, o nosso A50 já temos, 109. Vezes, quantos termos tem essa PA? Essa PA tem 50. Então, 50 dividido por 2, a gente vai conseguir 25 pares, tá bom? Se quiser já colocar o 25, tudo certo. Mas se não quiser, deixa indicado e simplifica depois. Parênteses tem prioridade, lembra sempre disso, tá? 11 mais 109, 120. 120 vezes 25, 3.000. A soma dos 50 primeiros termos dessa progressão tem esse valor. Estamos juntos? Vamos conversar sobre uma do Enem? As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, nós temos aqui na tabela o ano e quantas toneladas, foram produzidas. Ok. A gente percebe que há um aumento. Será que esse aumento é constante? Vamos ver. 51,5. Se eu tiro 50,25, a diferença é de 1,25. Vamos ver desse para esse? 52,75 menos 51,5. A diferença também é 1,25. Aqui, 54 menos 52,75. A diferença também é de 1,25. Ou seja, essa sequência que nós temos aqui é uma PA crescente de razão 1,25.
A quantidade de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 até o ano de 2021 será... Vamos pensar com calma aqui. Coloquei de volta os valores que nós tínhamos na tabela. Nós já vimos que isso é uma PA que tem razão 1,25. Eu quero saber toda a quantidade de arroz que será produzida desde 2012 até o ano de 2021. Se nós vamos somar todas essas produções, o que nós precisamos? Do primeiro termo da sequência, que eu já sei que é 50,25, o último termo dessa sequência, que é a quantidade de toneladas produzidas lá no ano de 2021, nós não temos essa informação na tabela. O número de termos, isso a gente consegue, ó, de 2012 até 2015, né, listando só as produções, claramente a gente consegue perceber a quantidade de termos. Ok. Amelice, eu quero calcular a soma, mas eu não sei a produção do último termo dessa sequência, eu não sei o AN. Igual no exercício que a gente acabou de fazer anteriormente, a gente, antes de aplicar a fórmula da soma, vai descobrir o último termo dessa sequência. É muito comum, gente, em atividades que nos pedem a soma, que a gente tenha que primeiro identificar o último termo dessa sequência. Como é que eu vou fazer isso? Aplicando a fórmula do termo geral. Então, vem aqui comigo. Me interessa o AN, a produção que nós teremos no ano de 2021. Vamos observar a sequência aqui. O nosso A1 é a produção no ano de 2012, que foi de 50,25 toneladas. O que é o meu A2? É o 51,5, é a minha produção no ano de 2013. E assim sucessivamente. Até eu chegar no ano de 2021, aqui o quarto termo é o ano de 2015, até eu chegar em 2021, eu preciso representar 10 termos aqui na minha sequência. Então, o termo que eu estou procurando, a produção no ano de 2021, é o termo A10, é o 10º termo. É muito importante que você compreenda isso. Então, lá na fórmula do termo geral, lembra da frase de efeito? Ana arranja um noivo menos um ruim? Então, vamos lá. O meu AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Estou procurando o 10º termo da sequência, então o meu A10 vai ser o A1, primeiro termo da sequência, 50,25, mais N menos 1. Se eu tenho 10 termos, então vou fazer 10, tiro 1, 9, vezes a razão, que é 1,25. A gente já viu antes que está aumentando a produção de um ano para o outro em 1,25 toneladas. Desenvolvendo essa fórmula do termo geral, nós descobrimos que o 10º termo da sequência é 61,5. Essa é a produção esperada em toneladas para o ano de 2021. Ok, agora que eu conheço o primeiro termo, eu conheço o último, eu sei quantos termos tem a minha sequência, finalmente eu posso calcular a soma dos termos. Vamos somar aqui? Se não, arranjo um anão narigudo e divido por nós duas. Lembra da frase de efeito? Vai te ajudar, hein? A soma dos 10 primeiros termos. O A1, 50,25. O A10, o último termo, a gente acabou de encontrar, é 61,5. Vezes o N. Quantos termos tem a minha sequência? 10. Então, 10 dividido por 2. Aqui, como a divisão de 10 por 2 é exata, eu já coloquei 5. Efetuei a soma dos termos e, por fim, a gente efetua a multiplicação. A soma, 558,75 toneladas, o que nos remete aqui à alternativa da letra D. Pessoal, espero que tenha te ajudado, que você continue firme e perseverante com seus estudos, porque vocês são plenamente capazes. Abraço, viu, gente?